Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está no ar o ABEcast, Analgesia Baseada em Evidências, um podcast para médicos veterinários que querem se aprofundar no controle da dor com ciência, clareza e sem achismo. Aqui a pseudociência, ela não terá vez. Eu sou o Rodrigo Mencalha E eu sou o Lucas Pimentel. e juntos vamos dar início a esse projeto extraordinário. Vocês nunca mais serão os mesmos depois do ABcast. Solta a vinheta. E aí, Lucas, tudo bem contigo, cara? Tá animado aí pro nosso projeto? E aí, Mecalha? Bom demais, bem animado. Vamos falar bastante aí de ciência, tudo relacionado à analgesia. Então, assim, vai ser algo que vai ser muito bom para todos os profissionais que trabalham na área ou também que não trabalham, mas que se interessam pelo tema. Então, assim, estou bem animado. E você, Mecalha? Quais as suas expectativas para o ABEcast? Pô, meu jovem, as expectativas são muito grandes. A gente idealizou esse projeto com bastante carinho, né? A gente acho que vai reunir aqui coisas muito interessantes pra gente, né? Vamos falar da coisa que a gente mais gosta nessa vida, que é de dor e de analgesia. Pô, vamos tentar levar informação de qualidade, vamos tentar levar ciência para as pessoas, né? Principalmente para nossa classe. Eu acho que todos nós sempre tivemos, né, essa dificuldade de saber o que ler, né, o que realmente funciona, o que não funciona. A gente vai tentar ajudar, eu acredito que um serviço que a faculdade, né, a universidade não entrega para a gente, né, não entrega para nossa classe. Então, Sim. não simplesmente falar de uma droga A, B, C, de uma técnica X, Y ou Z, mas a gente tentar entender de fato o que que a ciência já mostrou para a gente, o que que ela já provou e o que ela vai tentar até se reconstruir ao longo desse período, tá? E aí, Lucas, fala para o nosso público então, qual que vai ser a missão, visão, quais são os valores aí do ABEcast? Então, vamos lá. Pensando no ABEcast, em tudo que a gente quer trabalhar com ele, a nossa missão é promover conhecimento em analgesia veterinária baseada em ciência, aproximando estudantes e profissionais da prática clínica atualizada. A visão: ser o podcast que transforma a forma como a dor é compreendida e tratada na medicina veterinária, inspirando uma nova geração de profissionais a enxergar a analgesia como ciência, empatia e inovação. E os valores: ciência acima de achismos, ética e responsabilidade clínica, clareza na comunicação, respeito ao paciente e ao tutor e educação acessível e transformadora. Perfeito, meu jovem. Agradeço aí todo mundo que está conosco aí nesse projeto, né, no nosso primeiro episódio. A gente está muito feliz, a gente dá início, então, oficialmente ao ABEcast. Esse primeiro episódio nós vamos falar de osteoartrite baseada em evidência. Talvez seja, né, Lucas, o maior episódio de Maior. todos, tá? Não é a nossa intenção Sim. fazer episódios gigantescos, tá? Mas a gente está entrando nesse primeiro episódio sem saber a hora que ele vai terminar, tá? A gente está aqui no dia 1º de outubro de 2025. Esse episódio, ele é um episódio atemporal. Então, se você está assistindo a gente logo no iniciozinho desse projeto em 2025, a gente está feliz, mas se você está assistindo em 2026, 27, 28, a gente está feliz igual. E o que a gente tem para te falar esse é um dos episódios atemporais aqui do ABEcast, tá? Eu destaco, pessoal, que esse episódio, todos os episódios, na verdade, eles vão estar disponíveis em várias plataformas, né? Então, assim, o Spotify talvez seja a plataforma hoje mais consumida, né, nos podcasts, então estará no Spotify, estará no Apple Podcast, estará no nosso canal do YouTube também. Então, assim, a gente conta com vocês aí para uma ampla divulgação. Já aproveita aqui, dá um joinha para gente aqui no YouTube, passa a seguir o nosso canal.
Sem isso, pessoal, a gente não vai conseguir crescer, tá? E eu tenho certeza, como o Dr. Lucas muito bem colocou, esse vai ser um programa que não vai ser só para médico veterinário. Eu imagino que uma série de tutores, né, hoje os responsáveis dos pets, vão acabar assistindo também, porque tem muita coisa legal e episódios que a gente vai destinar diretamente para vocês, tutores de cães, tutores de gatos. Tá? A gente não vai falar aqui, pelo menos a princípio, de equino, de bovino, de animais selvagens, né? Não é a proposta inicial, né? Obviamente, quando a gente entra num projeto novo, a gente sabe quando ele vai começar e a gente não sabe qual é a proporção que ele vai tomar, tá? Eu imagino que seja uma proporção bem legal. A gente vislumbra esse podcast, um podcast bem, bem grande, né? Bem, bem importante para a nossa classe, mas em princípio é cão e gato, né, Lucas? Sim. Inicialmente a gente quer focar em cão e gato, mostrar o que temos de atualização na nossa área, que de um tempo para cá houve inúmeras atualizações. A gente era ainda um pouco cru nessa parte de dor, nós vamos falar sobre isso ainda, né? O porquê que a gente se interessou por essa área, como que a gente chegou até lá. E hoje a gente vive num cenário muito melhor que até pouco tempo atrás não tínhamos essa quantidade de trabalhos, de artigos científicos que a gente tem hoje. Então é isso que a gente quer deixar claro para todo mundo aqui, tanto estudante quanto profissional, e de uma maneira acessível e gratuita. E para quem ainda não conhece a gente não vai se apresentar nesse episódio um, tá? A gente vai deixar vocês aí um pouquinho curioso. Lucas já começou a falar um pouquinho da nossa história aí na Clínica da Dor. Vamos deixar para o próximo episódio, para o episódio 2, né? Um episódio menorzinho, um pouquinho mais tranquilo. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente está dando início oficialmente à primeira temporada do ABEcast, que a gente vai focar muito em osteoartrite. E esse primeiro tema, então, é a osteoartrite baseado em evidência. Bom, mas vamos lá. De onde vem essa sigla aí, né? Essa OBE, né? Osteoartrite baseada em evidência, né? Inclusive uma marca que nós registramos recentemente. Mas antes de eu falar em OBE, nós vamos falar de PBE, tá? Eu, né? Assim como o Dr. Lucas também, nós não seríamos honestos se nesse primeiro momento aqui a gente fizesse aqui uma singela homenagem ao Dr. Leonardo Costa, né, o famoso Léo Costa, que é o criador aí do canal do PBcast, né, o podcast também, que é sensacional, recomendo que vocês assistam. E hoje é um dos grandes responsáveis por essa transformação que a prática baseada em evidência ela vem ganhando de destaque no cenário nacional, tá? Então ela nada mais é, pessoal, que uma abordagem de atendimento a paciente, tá? E obviamente no nosso caso aqui, cão e gato, tá? Onde nós vamos utilizar pesquisa clínica de alta qualidade para a gente tomar decisão. Então, um ponto importante. Isso não é papo de cientista, tá? Eu não sou cientista, infelizmente, embora eu goste muito, o Dr. Lucas também não é cientista. Nós somos clínicos. Só Sim, que nós somos clínicos que aprendemos a usar a ciência para a tomada de decisão. Acho que talvez seja a sim, grande característica que nos uniu, tá? A gente tem muitos parceiros de trabalho, mas eu e o Dr. Lucas, a gente acabou se unindo aí porque nós acreditamos nas mesmas coisas, né? Então, essa tomada de decisão, ela não vai ser pautada em achismo nos nossos programas, tá? Nós vamos tentar mostrar para vocês. E claro que, assim como eu, assim como o Dr. Lucas, a imensa maioria de vocês nunca ouviram falar ou nunca tiveram sequer uma aula de PBE, de prática baseada em evidência, tá? E a gente tem e ciência, a gente tem certeza que veterinários que usam PBE na sua plenitude conseguem selecionar melhor, inclusive, os cursos de aperfeiçoamento que vão fazer, os artigos que vão ler, os Instagrams, os perfis de Instagram que vão consumir. Tá? Hoje, pessoal, a gente tem nas redes sociais uma grande possibilidade de consumir conteúdo de qualidade, mas até para isso a gente precisa separar o joio do trigo. E o que que eu vejo, o que que o Dr. Lucas vê?
muitas pessoas, muitos veterinários com boa vontade, que querem o melhor para o paciente, mas estão adotando práticas de pseudociência no seu dia a dia. E a gente vai também falar aqui de pseudociência. É isso, basicamente, né, Lucas? Que, assim, a ideia do podcast, eu acho que surgiu também dessas ideias e pseudociências que a gente via muito e vê muito no Instagram, né? É isso. Nas redes sociais, que a gente foi assim, mas não pode acontecer isso, mas por que que ele fala isso? E a gente tentava entender sobre o tema e era literalmente uma pseudociência. Então, Exato. eu acho que essa reunião, esse início de tentar falar algo diretamente para profissionais e estudantes foi a partir de ver tantas coisas que a gente não concordava, E, que não era baseada em ciência e em evidência. e sabe o que é E engraçado, Lucas? Te cortando, mas isso é importante a gente falar, cara. Muitas pessoas perguntam assim, Mencalha, a acupuntura, ela é pseudociência? Olha lá, a gente começa assim, ó, antes de iniciar, a gente já tá com uma sim, polêmica aqui. E a minha resposta é assim, depende. E aí você talvez se assuste logo nesse início e fale assim, nossa, eu vou embora desse programa, né? Os caras já estão falando mal da acupuntura. Não, eu não estou falando mal da acupuntura, pelo contrário, mas depende. Se você me perguntar assim, Mencalha, a acupuntura para o desfecho, intensidade de dor, é pseudociência? Claro que não, né? Ela já foi provada por A mais B uhum, que ela é muito melhor do que o placebo para reduzir a intensidade de dor. Talvez não de todas as dores, mas isso é uma outra conversa. sim. Mas a acupuntura é pseudociência para melhorar a fertilidade em pessoas. E existem pessoas que vendem curso na internet para ensinar mulheres a engravidar Sim. usando a acupuntura. Não, aí a acupuntura é pseudociência. Entende, Lucas, como a linha é tênue? Sim. E como a gente nós dois temos, né, assim, a mesma especialidade, tanto anestésio quanto controle da dor, clínica da dor, é, às vezes as pessoas perguntam para nós: eu posso usar tal medicação para epilepsia? Igual você deu o exemplo aí de infertilidade. Eu só sei falar de tema de dor e anestesia. É Eu isso. não sei falar, às vezes, você utiliza gabapentina para epilepsia? Eu não, É. porque eu não trato epilepsia, por Sim, exemplo. sim, você não Então, atende assim, paciente epilético. eu não atendo. Então, assim, nós vamos conversar de evidência de analgesia, É né? isso, é isso. Nós vamos, às vezes, uma medicação tem evidência para analgesia e não tem para Perfeito, outro problema, perfeito. né? É isso. E, e uma outra coisa também, né, que o professor Léo Costa fala, que eu até coloco em algumas aulas minhas, que é até um dos temas de um dos próximos episódios, que é a frase: o cuidado antecede a evidência. Isso quer dizer que eu posso trabalhar sem evidência? Não. Que não adianta você ser um voraz leitor de artigo científico se você não preocupa com o seu paciente, se você não cuida do seu paciente, se você não tem empatia com o seu paciente. Porque a gente pode ensinar qualquer coisa aqui nesse podcast, no Instagram, YouTube, podcast. Mas a se importar com o paciente, a gente não consegue ensinar. Então, quando a gente fala o cuidado antecede a evidência, com a frase do professor Leonardo Costa, a gente quer dizer que a gente tem que ser baseado em evidência, mas também cuidar do nosso paciente. Empatia, carinho. Porque uma das coisas que nós, médicos veterinários, fazemos muito bem é isso. É cuidar bem do nosso paciente, que é o que a gente se esbarra com as outras profissões também, que não é a mesma coisa. Então, está também dentro de um dos tópicos, né, de um dos próximos episódios do nosso podcast também, esse cuidado que antecede a evidência. Isso é muito bom, cara. E eu não tenho dúvida, assim, cada vez mais, né? Eu e o Dr. Lucas, a gente não se conhece de longuíssima data, né, Lucas? A gente se conhece, a gente vem estreitando os laços profissionais e pessoais, né, de uma forma mais intensa em 2025, mas eu vejo que os nossos valores são muito parecidos, cara. Sim. Ah, eu acho que a gente não se uniu nesse projeto aqui, não foi por um acaso, não, cara. Tem muita coisa boa. Você falou desse cuidado do paciente muito legal, né? E acho que uma outra coisa da PBE, né, dessa tomada de decisão,
ela não pode ser somente a evidência, como você já pontuou, mas também a gente tentar respeitar até as preferências da família do paciente, né? No nosso caso aqui, da Sim, família do paciente, né? sim, Então, não adianta, por exemplo, porque o ácido hialurônico intraarticular é uma técnica super interessante para o desfecho mobilidade, por exemplo. Beleza? Talvez seja. Vamos falar sobre isso no episódio oportuno. Mas será que essa família ela está disposta, emocionalmente inclusive, a passar por um procedimento de anestesia geral, isso. sabe? Não é simples. Uma Não. coisa é a gente fazer uma injeção subcutânea do Bed-Invetimab a cada 30 dias. A Sim, outra coisa é a gente fazer um procedimento invasivo, embora minimamente, mas não deixa de ser, dentro do ambiente cirúrgico, né, que envolva anestesia, que envolva sedação, que envolvam riscos, né? Enfim, tudo isso aí tem que estar muito bem centrado, muito bem pautado, né? E aqui para a gente fazer essa transição, né? Hoje nós vamos. Hoje o papo é meio de maluco, tá? Hoje o papo é um negócio meio de nerd, né? Eu não sei quando eu pisquei o olho eu virei nerd, né? A gente dá uma olhada no passado, né? Eu estava aqui no grupo dos meus amigos da escola, né? Eu fui melhor atleta da escola por 3 anos seguidos, cara. E de repente a gente pisca o olho, e a gente está falando aqui de PBE e a coisa sim, vai piorar muito, tá? A gente vai falar de coisas assim bem pesadas, mas pessoal, pro bem de vocês, assistam a porra do episódio até o final, porque a gente hoje vai te mostrar muitas coisas legais, né? Acho que o trabalho sujo a gente fez, né? O trabalho pesado sim, aqui a gente fez. E esse pilar, né, os pilares da PBE, eu acho que é bem isso, né? Todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão na prática clínica, cara, a gente tem que ter feito o nosso dever de casa em casa. Não é ali no tete a tete com o cliente que a gente toma a melhor decisão. No calor do momento, com a pessoa angustiada, você com outro paciente para atender na sequência. O estudo vem de casa, né? Vem da tua universidade, vem da tua pós, vem dos teus cursos de formação. Então, a melhor evidência científica disponível, você não seleciona na hora. Você já precisa conhecer ela. Então, assim, nós que trabalhamos com dor, né, e sobretudo dor músculo-esquelética, que acho que é o nosso forte, sim, nós sabemos as principais evidências, porra. Só que não é ali na hora procurando no chat GPT, pô, a gente já sabe, tá? Junta isso com o que o Dr. Lucas e eu falamos anteriormente, né? Somar as características dos pacientes e a preferência da família. E o terceiro ponto, não menos importante, né? A expertise que nós temos, né? A expertise do profissional. Então, por exemplo, a infiltração do ácido hialurônico, associada ou não ao plasma rico em plaqueta, ela pode ser até uma das melhores ferramentas que você tem para uma osteoartrite grau 3, 4. Mas de sim. nada adianta se o Dr. Lucas não souber fazer bem, né? Concorda? Tipo, Tem as horas de voo, né, que ele precisa também, né? exatamente, né? A gente não está aqui pregando que vocês têm que ser só consumidores de papers. Sim, Precisamos também, né? Então, putz, hoje quando a gente vai fazer uma infiltração, né, o nosso HD aqui dá uma passada aqui, a gente vai lembrando dos papers que a gente leu. sim, Agora, de nada adianta, né? Eu e o Dr. Lucas estávamos recentemente, inclusive, reunidos em Campinas, fazendo um aperfeiçoamento profissional com um cara que a gente respeita para melhorar a nossa técnica. Então, eu acho que esse é o sim. tripé, né? Esse tripé é indissociável, né, Lucas? E assim, você já deu o exemplo, né, da infiltração e, e se não treinar, não estudar, porque quando pessoas de fora, às vezes dentro do bloco, pede para acompanhar e vê a gente fazendo uma infiltração, uma inserção de uma agulha no joelho, né, que o joelho, na teoria, é a articulação um pouco menos complexa para a gente fazer infiltração, eles acham muito fácil.
mas não sabe o grau que nós colocamos de semiflexão desse joelho, não sabe se eu vou inserir a agulha de cima para baixo ou de baixo para cima, quanto que eu vou entrar com essa agulha, se é uma 40 por 12, se é uma agulha de insulina, qual o volume? Ah, é só pegar a tabela. Não, mas e se ele tiver com uma osteoartrite avançada, com redução do espaço articular, como por exemplo é muito comum em displasia de cotovelo? Está na tabela 0,5. Eu não vou conseguir colocar 0,5 em um paciente pequeno, por exemplo. Então, isso só traz para nos mostrar que precisamos dessa expertise, desse tempo de horas de voo, né? Treino, 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 treino com cadáver. Tenha sempre uma pessoa te auxiliando, um mentor te auxiliando, te mentorando, porque não é fácil quanto as pessoas pensam. Sim. E você mencionou sobre a questão da infiltração, como em seres humanos a infiltração é feita com o paciente sentado na cadeira ou na maca, as pessoas já aceitam de primeira. Quando a gente fala que precisa de uma sedação e ou de uma anestesia, a conversa muda toda. Total. Porque para eles, eles levantam a calça, né? Faz uma tricotomia ali, um clorex, inseriu a agulha, pede para segurar na cadeira e tá tudo bem, vai doer um pouco e tá tudo bem, acabou. Levanta e vai embora. O nosso caso não é assim. É bem diferente. É bem diferente. Envolve exames pré-anestésicos, envolve um eletrocardiograma, às vezes um ecocardiograma. Nós vamos colocar o paciente em anestesia geral, às vezes uma sedação. Então precisa, tem todo um trâmite inicial que gera um pouco, né, assim, de trabalho para nós, para assim, até pensando em comunicação, que de novo, o cuidado antecede a evidência. E esse cuidado envolve o quê? A comunicação. Sim. Como que está a nossa comunicação com o tutor, com o responsável? Como que está a clarificação? Ele entendeu? Eu vou ter que colocar em código, em cores na receita? Tudo isso é importante. Então, a comunicação também que a gente tem com esse tutor, porque são pacientes idosos, pacientes em cuidados paliativos, pacientes com dor crônica, onde a dor crônica é uma dor da família, onde nós temos a dor social, espiritual, emocional e até física. Então, é uma dor da família. Então, isso tudo temos que pensar que o nosso trabalho é muito sério. E não é só ler, mas também não é só querer trabalhar e praticar sem estar baseado em evidência. Perfeito. E aí, pessoal, fica claro, né, no nosso projeto aqui do ABEcast, que não tem como a gente melhorar a tua expertise profissional, não tem como a gente entrar a fundo, né, na característica dos pacientes, dos teus pacientes, na preferência da família. Então, o que que a gente vai focar? A gente vai focar apenas em um desse pilar, né? A gente vai focar nas evidências científicas, tá? Então, as nossas discussões daqui para frente, elas serão pautadas, então, nessa evidência científica. E aí já vem a primeira pergunta, que você talvez não tenha sido treinado para isso, salvo se você fez um mestrado, talvez você possa ter aprendido um pouquinho sobre isso, né? Então, nós não nos apresentamos ainda curricularmente falando, mas iremos nos apresentar no momento oportuno, né? Tanto eu quanto o Dr. Lucas tivemos treinamento para isso. E a ideia aqui é que a gente possa auxiliar vocês, né? Como encontrar a melhor evidência disponível, tá? Então vamos Se lá. for pensar numa base de dados, É temos difícil. pouquíssimas hoje, né? É difícil, né? É difícil. É difícil, né? A gente não tem aqui intenção, talvez até possamos mais para frente falar de PubMed, né? Não é a ideia, Sim, tá? A gente sim. está partindo do pressuposto que você que está chegando até aqui para consumir esse conteúdo, que você navegue, circule bem no PubMed, que é a nossa melhor base de dados. Tá? Existem outras, mas a Sim. melhor base de dados está ali e eu vou mais. Os melhores artigos científicos estão publicados em inglês.
tá? Eu não vou, nós não vamos aqui mentir para vocês, tá? Não me venha com Google Escolar, né? Não me venha com Cielo. Você não vai encontrar bosta nenhuma de interessante lá. Não. Então, o que nós vamos discutir nos programas são evidências que nós selecionamos a dedo de cada tema dentro da maior base de dados médicas do mundo, que é a PubMed. Tudo bem? Sim. Se vocês tiverem interesse, quem sabe mais para frente a gente possa falar de um programa específico, convidamos uma pessoa aí que manja pra caramba aí de PubMed, mas a ideia não é essa. A ideia é eu te falar dois estudos, tá? Então, a ideia inicial é te mostrar alguns estudos que são chamados estudos primários, tá? E aqui eu já divido esses estudos primários em dois grandes grupos: os observacionais e os experimentais. Pessoal, não desistam, tá? Você sai desse podcast aqui hoje tendo a plena ciência do que você vai ler e o que você não vai ler aqui para frente para sua tomada de decisão, tá? Mas para tudo tem um processo aí de aprendizado que você vai ter. Então, o que que são esses estudos observacionais? O nome está dizendo, né? Tipo, ele é um estudo em que o pesquisador ele observa, ele não manipula mais nada, ele não manipula nenhuma variável, tá? Então, eu vou até além. O que você faz na sua prática clínica nada mais é do que um estudo observacional. Então, se você hoje atendeu um paciente com osteoartrite, fez um protocolo X, daqui a 30 dias esse paciente volta para você, você observou esse paciente durante 30 dias. Você não manipulou absolutamente nada. Então, qual foi teu objetivo aqui? Você quis ver uma associação entre a exposição de uma droga e o efeito dela. Acabou. Só qual é o problema disso? O problema é que tem muita confusão que você não tem ideia. Existem fatores de confusão na nossa prática clínica que a gente não consegue separar o joio do trigo. Então, quer ver um negócio que irrita, mas irrita com força? Irrita num bom sentido, tá, pessoal? Porque, como falei, se você não foi treinado para isso, é natural você pensar assim. Eu tenho um colega que trabalha comigo na anestesia, que eu não vou citar o nome dele, porque não é o objetivo, que é comum ele dar aula falando assim. Não, porque na minha prática clínica, Nossa. porque assim, ó, a tua prática clínica, pessoal, para a ciência não vale de bosta nenhuma. É lá embaixo, Mas, lá mas embaixo, muito lá embaixo, lá na pirâmide, a pirâmide está muito lá assim, está embaixo, escalando, né? mas muito lá embaixo. Por quê? Porque a gente É, não consegue controlar os efeitos da confusão, que eu já vou te mostrar o que é. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos, tá? Estudos de corte, estudos transversais, estudos de caso, famoso relato de caso. Ah, Micaela, mas você tem relato de caso publicado? Tenho. E eu vou falar mal dele, inclusive. Estudo de caso controle, tudo isso são estudos observacionais. Eu vou tentar te ensinar cada um deles aqui hoje, tá? Para que você e pensando possa. que estudos de coorte, assim, se a gente fizesse hoje de uma maneira séria, sem fatores externos, né, atrapalhando ou incentivando, a gente teria medicação demais para fazer pensando em dor crônica. Ah, mataria demais. Teria. Mas demais, né? Imagine se a Demais. gente fizesse com a mantadina, por exemplo, Sim. Por exemplo. Então, é, o que o doutor Lucas está né? comentando aqui, pessoal, ele já deu um spoiler da mantadina. As evidências científicas da mantadina são fraquíssimas. E a gente Fracas. gosta dela, tá? A gente não tá falando mal dela. Mas a gente vai precisar te mostrar isso, tá? 30 dias de utilização. É isso aí. E 28 para ser mais preciso, 28, né? né? Vinte e É oito para vinte e ser mais oito. preciso. Mas vamos É. lá. Efeito de confusão. Para quem está com a gente nas plataformas de áudio, né, que eu imagino que seja a imensa maioria, não está vendo o slide, né? Se você tiver no YouTube ou em alguma outra plataforma que você está vendo o slide, eu desenhei um círculo e eu coloquei assim dentro do círculo, melhora percebida.
Então você fez uma determinada droga, a amantadina, por exemplo, que o Dr. Lucas citou, usamos a amantadina. Deu 4 semanas. Você mandou um zap para a tutora, perguntou assim: e aí, como é que tá a Filó? Ah, doutor, Filó tá outra. Mata outra. Ou seja, o que você e a tutora perceberam até o momento foi uma melhora absurda, né? Morra, olha lá, Filó tá andando melhor, ensaiou até correr. Mas o que a gente não vê, pessoal, tá no círculo que eu coloquei aqui ao lado, que a melhora percebida na realidade, ela pode estar mascarada com uma série de fatores. Como, por exemplo, a gente chama de viés de memorização. É claro que para a tutora que tem só um cachorro é mais fácil. Ela conseguiu memorizar como aquela cachorra estava. Mas você que atendeu 30 pacientes com osteoartrite esse mês, você vai me desculpar, né? Mas as chances de você ter uma boa memória de todos os casos é um dos fatores de confusão, que você pode começar a trocar, inclusive, as informações. Existe uma segunda um segundo efeito, né? Um segundo viés, a gente chama de efeito Hawthorne. Que é isso? Isso é menos importante para a veterinária. Mas se você for ler um trabalho de humano, você imagina assim, ó, vamos pensar no Big Brother. Big Brother Brasil, eu nem sei que raio que tá, que edição que tá o BBB. Deve estar o quê? Na 25, sei lá. Mas enfim, vocês concordam comigo que quando um ser humano sabe que está sendo avaliado, ele muda seu comportamento? Seu efeito Hawthorne, né? Então, por exemplo, eu e o Lucas viemos aqui pro podcast, Lucas lançou a blusa social dele passadinha, arrumou a cabeleira dele. Putz, eu botei meu jalecão aqui do Vet sem dor, raspei o cabelo, eu tava igual um mendigo hoje de manhã. Já dei uma tapa na careca. Muitos fios, né? Porque a Deveriam ter gente aí, né? sabe, né, Lucas, que a gente está sendo observado. Então, o Sim. comportamento ele muda. Eu não sei até que ponto se influencia o comportamento de um cão, de um gato, mas está aí. Você tem o efeito placebo. As pessoas não entendem muito bem. A gente vai falar, talvez em um episódio para frente, sobre efeito placebo. Você tem o simples fato de regressão à média. Não sei se vocês lembram lá da curva de Gauss. Muitas e muitas doenças, pessoal, melhoram sozinho. Você fazendo um Sim. remédio ou não, ela volta ao normal. A gente O chama nota paciente média. geralmente rígido, saudável, Putz, maravilha, normal. E assim, maravilha. só voltando ao placebo rapidamente, é engraçado, né? Porque, por exemplo, aquela escala de 0 a 10. Por que que a gente utiliza a escala de 0 a 10 do nível de dor na veterinária, por exemplo? Se os nossos pacientes não falam, é para a gente utilizar no retorno, na reavaliação, para ver se houve uma melhora. Mas a gente pergunta para o tutor. E esse placebo, ele é subjetivo também porque é pelo tutor. Sim, E nós temos nós vamos falar um pouco mais para frente, alguns trabalhos com alguns certos nutracêuticos que o desfecho do trabalho, a conclusão do trabalho é que houve melhora da claudicação do paciente segundo a opinião do tutor. vários. Não é verdade, professor Mencalha? Então, Vários assim, instrumentos que a gente usa, né, Lucas? A própria CBPI, a própria CSOM. sim, então avaliou e o próprio tutor dando nutracêutico apenas, mostrando alguns artigos que sim tiveram melhoras. E hoje a gente vê que assim, não tem a mínima condição se a gente não entender como que esse artigo é feito, por que ele é feito, população, resultados, desfecho, porque se ler, se você pegar, jogar no PubMed tal nutracêutico, vai aparecer inúmeros artigos. Se você ler sem esses critérios, você vai prescrever todos esses nutracêuticos. Estou dando um exemplo do nutracêutico, mas serve para qualquer coisa, né? É para qualquer coisa, né? O próprio placebo, né? O placebo, sim. Então, você pode estar no ensaio clínico comparando librela com placebo. Sim.
O tutor não sabe o que o animal dele tomou, mas ele acha que está tomando uma super medicação e ele percebe melhora. E o paciente teve uma regressão. O paciente, por exemplo, teve uma regressão à média, tá? Então, Sim, pessoal, isso são os efeitos de confusão, tá? Então, voltando à nossa toada aqui dos estudos observacionais, que a gente já começou a entender que eles não são muito bons, né? Nada que eu observo, somente observo, tem um valor científico muito grande. E a gente não está dizendo que eles não servem para nada, não é isso. Mas a gente tem esses fatores de confusão, a gente não controla, tá? Então eu comecei a separar, tá bom, Rodrigo, quais são esses estudos observacionais? Nós temos de três tipos, vamos falar de todos. Nós temos os descritivos, nós temos os analíticos e nós temos o que nós chamamos de pós-comercialização, que está super na moda, né? A nossa classe, ela sim, está crescendo, sim. né? A gente que vem vivenciando, tá? Não adianta vocês perguntarem agora que não vai rolar, né? A gente vai ter episódios próprios, né? Mas a gente vem vivendo aí desde 2023 por uma polêmica danada aí com os anticorpos monoclonais anti-NGF, né? Os grupos do Facebook, do WhatsApp, uma série de desinformação que está acontecendo por aí. Então, por isso que a gente resolveu também incluir esses estudos pós-comercialização, para que a gente possa ajudar vocês a interpretar melhor todos todos esses dados. Então, eu vou começar com os descritivos, que vocês já conhecem, pô, a maioria que vocês já ouviram falar, tá? Então, vamos falar de relato de caso, vamos falar de série de casos, vamos falar de estudo transversal, que é um pouquinho menos conhecido, a não ser que você seja acadêmico, fez o mestrado, fez o doutorado, tá? É professor, gosta do rolê, gosta aqui do parangolê, seja muito bem-vindo também. E os estudos do tipo horizontal. Então, bora lá. Mas, Estudo de cara, caso único. Fala aí, Luquinha. relato de caso hoje, dentro da medicina veterinária, eu acredito que seja o trabalho que é mais publicado. O que que você Uhum. acha? Eu acho que ele é o mais publicado e talvez um dos mais consumidos. Mais consumido, sim. Talvez, né? Mais Porque fácil de ler? os programas de pós-graduação, não só de pós-graduação, vamos antes. Os trabalhos de conclusão de curso da graduação, Sim. às vezes exige, não, faz pelo menos um relatinho. Faz um relatinho, tá? Saiu da revisão bibliográfica para um É, relato de caso. e eu não sei se, sinceramente, é vantagem. Sim. Não sei, talvez uma revisão de Bem literatura, feita. falaremos sobre ela no final desse programa, que eu não sei que Aham. horas vai ser. Bem feito talvez seja mais útil. Mas eu não estou Uhum. dizendo para você que o relato de caso ele não tem que existir. Não nos interpretem mal, Sim. tá? Então, ele é um estudo de um caso, é um caso único, tá? Que tem como ponto forte, pessoal, quando que você deveria publicar um relato de caso ou talvez ler? Situação rara, novidade, forma típica de uma doença, sabe? Então, tipo, não é fazer um relato de caso de piometra. Agora, você vai fazer um relato de caso de piometra numa cadela de 6 meses. Pô, talvez. Sim. Talvez, é uma apresentação atípica. Sim. Você entende onde eu quero chegar? Então, tipo, não é que ele não presta, mas ele não serve para a doença prevalente, por exemplo, como a osteoartrite. O que você vai relatar numa osteoartrite? A não ser que seja uma progressão atípica. Olha, uma osteoartrite atípica com um cão de 10 meses. Talvez. Mas não uma osteoartrite ordinária que a gente vê todo dia. Não aqui, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Depois eu trouxe exemplos reais. Aqui eu imaginei. Vou relatar um cão com dor neuropática refratária que apresentou melhora significativa quando você usou o anticorpo anti-NGF, o Librela. Então, por exemplo, teu paciente tinha osteoartrite também, você começou a tratar, ele tinha uma baita da caldequina e você teve um desfecho, porra, positivo. Legal, é um relato de caso. Você vai alertar a comunidade assim: olha, talvez essa bosta aqui sirva para caldequina.
Você entende onde eu quero chegar? Então, tipo, Não. E assim, te cortando, mas, por exemplo, imagina. utilizações off-label, extra-bula, que nós, profissionais, médicos veterinários, utilizamos muito, é um exemplo que a gente pode utilizar com o Renato de caso, né? Exatamente, pô. Um Exato. anticorpo monoclonal em síndrome orofacial em felino, FOPS, por Perfeito. exemplo, Tem várias pessoas que estão usando. eu estou usando. Poderia fazer um relato de caso. Isso. Com desfecho bom ou ruim. Sim. Porque Em ciência é isso, osteólise de né? bula timpânica, por Ciência é exemplo, isso. Pô, é isso. usei na gengivite estomatite, o Uhum. furonevetimab. Resultado, horroroso. Porra, é resultado. Né? A Excelente. gente não fica assim, ó, solência, solê, sabe? Ninguém tá. Pô, a gente quer o melhor Sim, paciente. sim. Então, é bem isso, né? Pega essa ideia aqui, ó. Esse aqui foi o meu TCC do Einstein. Ih, acabei contando, né? Currículo só próximo episódio. Quando eu fiz a minha segunda pós-graduação em dor, lá no Instituto Albert Einstein, o meu TCC foi um tratamento na época inovador. 2019, pouco se falava sobre isso. Olha esse caso. Eu atendi esse caso em 2017 ou 18, não lembro de cabeça, no Hospital Escola que eu trabalhava. Era uma sexta-feira à tarde e me encaminharam um paciente com síndrome da caldequina, mas a síndrome mesmo, tá? Não é essas coisas que, porra, a galera diagnostica aí de forma emocionada com a imagem. Cadela tinha mesmo, sabe? Paresia de membro pélvico, claudicação neurogênica, diminuição do reflexo flexor. Então, clássica. Beleza. Mas era uma cadela de pastoreio, Lucas. Era uma cadela Nó. de sítio de um aluno da veterinária na época, hoje inclusive é anestesista, doutor Alberto, lá hoje ele trabalha em Cabo Frio, região litorânea aqui do Rio de Janeiro. Era um Border Collie? Border Collie. Na verdade, não, minto. Era um Australian Cattle Dog. É um boiadeiro australiano, né? Um Aham, famoso Red Heeler. aham. E, cara, falei com o doutor Alberto, ó, caldequina, isso, isso. Pô, precisamos fazer aí tantos dias de prednisona. Ah, mas não tem como, caseiro não vai dar, é cachorra de sítio, não tem como. Eu falei assim, olha, vou te contar um negócio então. Acabei de fazer meu estágio supervisionado com o doutor Paulo Renato, lá no Einstein. Cansei de ver infiltração peridural de corticoide. Cansei de ver, cara. Resultados muito interessantes para neuropatia periférica. Se você animar, a gente vai fazer. Ele, não, ó, já animei, pô, podemos fazer. Tá em jejum, eu fiz no mesmo dia. Então, olha lá. Qual é o interesse? Uso do corticoide epidural no desfecho, redução da intensidade da dor e melhora da função em um cão com caldequina. Era o que eu queria. Eu queria melhorar a função para o cachorro voltar ao trabalho. Era um cachorro de trabalho, uma cadela de trabalho. E eu queria melhorar a dor. Dor e função. Beleza. Qual foi o desfecho? Cara, o desfecho foi incrível. Mas incrível. Foi uma aplicação, fiz termografia. Esse trabalho foi premiado. Ganhei o melhor TCC do Einstein de não veterinário. Fui premiado no Congresso Brasileiro de Dor. E daí? Trabalho que não serve para bosta nenhuma. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. Um relato de caso quer dizer que funcionou? Não, quer dizer que para esse caso, que está cheio de confusão, que eu não controlei as confusões, claro, né? É um relato de caso. Aparentemente o resultado foi espetacular, cara. O Alberto, doutor Alberto, só faltava fazer um busto meu lá na universidade, cara. Só faltava um busto. Rodrigo, para que serviu então? Esse trabalho serviu, pessoal, para que anos depois, tá, a gente está agora em 2025, isso hoje é tratamento padrão ouro da caldequina na América do Norte e na Europa. Porque depois desse trabalho, nós tivemos ensaios clínicos de corticoide peridural. Hoje é recomendado. Então, ele serviu talvez para que algum pesquisador visse e falasse assim, pô, que legal, cara, isso aí pode dar certo.
Vou testar isso no ensaio controlado. Agora sim, vou controlar os fatores de confusão. Vocês entenderam isso? É isso, Lucas. Isso é um relato de caso, pô. E na época, foi 2019, A publicação foi. O foi relato eu não lembro. importante, porque a Foi. partir dele, quem se interessava pelo tema começou a estudar mais É com isso. outros trabalhos, né? É isso. E a gente foi procurar na medicina, que é outro tema, outra coisa que nós vamos colocar aqui também, né, nos tópicos, extrapolar evidências da medicina para a veterinária, mas a gente procurou epidural, no caso, em crianças e em adultos com corticoide, com doenças vertebrais. Então, a partir de um relato de caso, eu aqui agora sendo um advogado do diabo contra você, a partir do seu relato de caso foi muito importante para nós, para quem já trabalhava com dor, para sensibilizar. Sim. Já fazia pouco, fazia mais ou menos. Espera aí, Justo. deu certo? É a opinião de um especialista, né? Uma observação clínica, mais um relato de caso. Então deixa eu procurar mais. É isso aí. Deixa eu estudar mais. Deixa eu procurar lá no PubMed o que na medicina eles utilizam nesses casos. É isso aí. Em crianças eles fazem muito epidural sacral, engraçado. Então vamos ver. Então assim, fui agora o advogado do diabo contra você, mas a partir de um certo estudo começamos a estudar mais. Mas é isso, cara. O Janssen, né? Nós já tínhamos até um estudo Jansen, de epidural em 2009, mas não era para 2009. caldequina, era para hérnia de disco. Sim, Bons resultados. Trabalho mais ou menos também, com algumas falhas. Mas sim. hoje em dia, cara, a publicação com isso aqui estourou, tá? Mas era o único que nós tínhamos. Era Era do o, Jansen. era o único que nós É, tínhamos, era realmente do Janssen. E aí, o que que é a série de caso, então? Cara, a série de caso é você pegar, ao invés de um caso, pegar 10 casos, 6 casos, 3 casos. É o plural. Você colocou relatos de caso no plural, né? Você agora vai detalhar um grupo de pacientes com a mesma condição. E as regras não mudam. Você deve procurar o quê? Formas atípicas de doença, novidade. Ah, não vai fazer agora uma série de casos de piometra. Pô, não, cara. Aí não. Né? Uma série de casos com uma apresentação atípica. Agora, continua sem ter grupo controle. Eu continuo sem tirar conclusões. Eu não posso tirar conclusão. Eu não posso afirmar, com o meu trabalho lá de 2019, que a metilprednisolona ou a dexametasona, que inclusive foi o que eu usei, foi a dexametasona, eu não posso dizer que a dexametasona funciona para caldequina, pô, é um caso, sim. tá? Então, exemplo aqui, ó, vou relatar agora 10 cães tratados com uma nova técnica de bloqueio local regional. Ou ainda, como o pessoal da anestesia tem feito, né? Aliás, né, a gente pisca o olho, nasce 3 bloqueios novos. Essa, Sim. essa é a tendência, né? Mas a galera não usa nem bicho vivo, usa cadáver, É, né? Então, assim, claro, é importante, mas a gente também precisa separar isso aqui, tá? Olha o trabalho que eu busquei aqui, ó, publicado na Journal of Feline Medicine and Surgery. Analgesia multimodal para o alívio perioperatório da dor em 3 gatos. Ah, e sim. não é porque tá, né, a nossa dupla favorita que tá aqui, que a gente teve o privilégio de estar junto desses caras aí semana Nossa, passada. sim. Pô, vocês não têm noção que são esses dois aqui não, cara. Além de os caras são foda, os caras são gente boa, né? Como o Gente Lucas, Dr. finíssima, Lucas usou uma simpática. expressão muito maneira, né? Gente como a gente, né? E- São gente como a gente. Gente como a gente. Eu mandei uma mensagem pra Bia no domingo, cara, agradecendo ela, cara. Pô, a menina manda assim pra mim, pô, você é demais. Eu falei, cara, sou demais. Se eu sou demais, o que que você é, né? Quer dizer, os caras são muito, mas muito legais. Agora, não Sim. é porque tá aqui Stigl and Monteiro, na época ainda Monteiro Stigl, que o trabalho ganha relevância. Não ganha. Você não pode botar o CPF aqui. Continua sendo uma série de casos, tá? Onde eles avaliaram, né, o desfecho, redução da intensidade da dor em 3 gatos submetidos a grandes procedimentos. A novidade foi essa.
grandes procedimentos. Então foram cirurgias enormes que os caras lançaram junto, gabapentina, amitriptilina, protocolos distintos. Então, eu diria que esse trabalho trouxe não só procedimentos cirúrgicos atípicos, mas também protocolos atípicos para a época, publicado aqui em Sim, 2013, tá? Então, isso são série de casos. Fácil até aqui, né, Lucas? Aqui não tem muito que a gente falar. Não sim, medem, não medem causalidade. Até aqui nada mede causalidade. Bom, tem esse terceiro aqui agora, né? Eu não, dificilmente a gente vai achar com um termo transversal. O trouxe transversal só para você entender, né? Mas você vai encontrar esse termo aqui em inglês, ó, cross-sectional, section. tá? Então o que que seria isso? Aqui você faz uma coleta de dados em um único ponto de tempo. Então, assim, você já vê que também é limitado. É em um único ponto de tempo. Por que que é bom? É bom porque é rápido, barato e útil para você verificar prevalência. Prevalência, por exemplo, de uma doença, de um efeito colateral, mas também não avalia causalidade, tá? Então, eu vou falar muito isso para vocês, nós vamos falar muito isso para vocês nos episódios, né? Correlação e causalidade não são a mesma coisa. Então, sempre dou esse exemplo assim, olha, quando eu fiz o lançamento de Librela em 2023 na cidade de Campinas, tá? Eu nunca vou me esquecer dessa data. Foi mais ou menos entre setembro e outubro de 2023. Eu tive uma das piores diarreias da minha vida. E eu tava de terno azul. E eu falo desde esse dia, tá vendo? Eu não uso mais terno azul em Campinas. Porque o terno azul em Campinas me dá diarreia. Você entende a diferença de correlação para causalidade? Teve correlação? Teve. Correlação teve. No dia que eu tive uma baita diarreia, eu vestia azul. Agora, somente um emocionado iria dar causalidade. Claro que não foi o terno azul. Então, correlação é uma coisa, causalidade é outra. Agora, a correlação pode estar associada à causalidade? Pode. Claro que sim. Tudo que é causal teve Sim. correlação. Mas nem tudo que teve correlação é causal. Foi o efeito daquilo ali, tá? Então, até agora, Nós nada que a temos gente falou, nada disso. Nós temos inúmeros exemplos esdrúxulos de causalidade, né? E se quiser procurar no Google, é até engraçado esse causalidades esdrúxulas ou causalidades engraçadas. Só procurar que, assim, aparece cada coisa. Ah, desde quando fez é, faixa de pedestre, teve mais atropelamento. Assim, são coisas que não tem nada a ver. Toda vez que tem inflação, Sim, chove mais em julho. Coisas que não tem nada a ver, mas que, assim, não avalia a causalidade. isso aí. E parece que as pessoas amam a causalidade. E até pensando assim, será que, não, que eles não pegam isso também das pessoas mais antigas, daquilo que tinham, né? Não pode deixar o chinelo virado para cima, não pode dormir sem camisa, porque senão dá azar. Parece que é a mesma coisa. É isso aí. Eu, durante muito tempo, não deixava meu chinelo ao contrário, Aí, ó. porque falava que a mãe morria. É, ué. Agora que minha mãe já morreu, eu já deixo ele é isso. Então, Tá tudo certo. tá tudo certo. Então, correlação pode ter. Agora, Sim. causalidade, Não. aí é uma outra conversa, tá? Então vamos Sim. lá. Estudo transversal, cross-sectional. O que que eu coloco aqui? Um exemplo, ó. Vou fazer o levantamento da prevalência do uso de anti-inflamatório para analgesia em cães atendidos em 10 clínicas veterinárias durante um único mês. Tipo, serve para prevalência? Serve, mas é um dado pobre, Sim. né? Fiz um levantamento Sim. pontual naquele período, tá? Deu trabalho, mas eu achei aqui, para quem está nos assistindo aí também em vídeo,
Esse aqui é um trabalho publicado em 2020 na principal revista de anestesia e analgesia veterinária, embora eu não goste dela para analgesia, que fique bem claro, mas isso é uma Uhum. outra conversa. Sim. Olha lá, Cross-Sectional Survey, ou seja, essa é uma ferramenta de um estudo de delineamento horizontal. Então ele fala assim, ó, Cross-Sectional Survey of Anesthesia and Analgesia Protocols, ou seja, ele está fazendo um levantamento epidemiológico dos protocolos de anestesia e analgesia usados durante a rotina clínica da ovarioesterectomia em cães e gatos, tá? Então tá aqui, é um estudo design cross-sectional survey, tá? Não gosto também desse tipo de estudo, mas ele é útil para nós observarmos prevalência. Acabou. Não dá para a gente Sim. inferir mais nada desse tipo de estudo aqui. Mas ele vai estar lá na PubMed também e na uma das revistas que vocês mais procuram, que é essa revista chamada Veterinary Anesthesia and Analgesia. Bom, eu saio então do estudo transversal, cross-sectional, e vamos para o horizontal, que não deixa de ser uma variante do estudo transversal. Só que agora eu tenho um foco para comparar grupos no mesmo momento, ou seja, continua limitado. Eu continuo avaliando só um momento, é um único ponto de corte. Eu costumo dizer que são estudos, parece uma fotografia. Pum, fiz uma foto. Só que o transversal, você avalia só uma situação e agora você avalia comparando grupos, só que no mesmo intervalo de tempo. Então você já sabe qual é a limitação, tá aqui em rosa, ó. Não avalia também causalidade. Olha o exemplo. Comparar em um mesmo momento a intensidade de dor pós-operatória em cães braquicefálicos e não braquicefálicos. Esse é um estudo que, em alguns momentos, quando a gente pega para ler um artigo, o autor, pesquisador, não queria fazer um estudo horizontal e ele é horizontal. Sim, acontece Isso muito. acontece. Mas, Na veterinária, então, muito. acontece muito. E aquilo, pessoal, voltando ao foco que a gente conversou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas esses estudos que eu citei até aqui não servem para você medir o efeito de uma intervenção. Ponto. Não serve para você medir um efeito colateral. Ponto. E tá tudo bem. Eles vão estar nas nossas plataformas de dor e analgesia. Olha lá. Prevalência e manejo da dor em cães no serviço de emergência em um hospital veterinário escola. E aí eles separam bonitinho, ó. Grupo dermatologia, grupo oftalmologia, sem diagnóstico, neurologia, ortopedia, digestivo, clínica médica. Então, eles separaram, tem vários grupos, e naquele dia, hoje eu medi, por exemplo, a prevalência de dor nesses pacientes, tá? Então, tem os pacientes com dor e sem dor, com dor em preto, sem dor em branco. Então, olha que interessante. Óbvio que na ortopedia e na neurologia, você vai ter uma prevalência maior de pacientes com dor comparado, por exemplo, com a clínica da gastroenterologia, por exemplo, vamos pensar assim, ó, ou ainda com a oftalmo, né? Tá? Então, esse é um tipo de estudo chamado de estudo horizontal, tá? Ele só difere do transversal porque aqui tem comparação, mas foi tudo feito no mesmo intervalo de tempo. E para a gente fechar essa parte inicial, eu fiz um resumo aqui dos estudos observacionais descritivos, tá? Série de casos, relato de caso. Saiu aqui um estudo ecológico que eu não citei e vou continuar sem citar, que não é tão importante para a gente. Transversal e horizontal. Beleza? Então, matamos essa primeira parte aqui dos estudos observacionais descritivos. E aí a gente entra num pouquinho mais legal.
né? A gente sai, continua sendo observacional, continua tendo fator de confusão no meio de campo, mas eu saio do descritivo para o analítico, ou seja, agora eu tenho uma análise. A coisa começa a dar uma melhorada. Então você entra com estudo longitudinal, caso controle, que a gente usa pouco na veterinária, Sim. coorte retrospectiva, usamos muito na veterinária, coorte prospectiva, caso coorte e alinhado em corte. Eu não vou falar de todos, mas vamos falar daqueles que a gente mais usa. Saímos do horizontal e do transversal e entramos nesse chamado longitudinal. A coisa que melhora bem. Por que que a coisa melhora bem? Porque agora eu observo os indivíduos em vários momentos. Tá? Então lembra lá da diferença, né? Transversal e horizontal era um único ponto, era um único time point. Agora você tem uma avaliação em vários momentos. Tá? O que que é ponto forte aqui? Eu observo uma progressão, porque eu estou fazendo uma avaliação seriada, e aqui eu começo a sugerir causalidade. Presta atenção. Sugerir. Sugerir. Não é afirmar causalidade, mas eu começo a sugerir. Só que é aquilo, por que que se faz menos? Pô, o custo é mais elevado, né? Demanda tempo. Você pode ter risco de perder dados no segmento. Por exemplo, é uma avaliação a cada 7 dias do uso do Galipran. Porra, o tutor não voltou. Chegou na terceira semana, ele não retornou. Você perdeu um paciente, pô. Você precisava de 4 semanas, por exemplo, tá? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Acompanhar gatos com osteoartrite por um ano, por 12 meses, avaliando a evolução da dor com questionários de tutor sem intervenção experimental. Então, olha lá, aqui não tem nem droga. Estou avaliando nada. Eu estou avaliando, por exemplo, a CSOM. Eu quero avaliar como que esse gato diagnosticado com osteoartrite lá, sei lá, com quantos anos de idade, qual foi a evolução ao longo de 12 meses da CSOM. Esse é um trabalho, Lucas, que eu tenho intenção de fazer, inclusive, tá? Sim. Talvez aí de forma retrospectiva, porque o que eu tenho Esse, de ficha de CSOM e de CBPI em cães não tá no gibi, cara. É muita coisa. sim. E esse tipo de trabalho longitudinal, a maioria das teses, né, de doutorado que viram artigos científicos depois são longitudinais. São Tanto longitudinais. de mestrado, né, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, que depois vão ser publicados e tem que ser publicado, a maioria deles é longitudinal. É longitudinal. Se for, sobretudo, estudo clínico, né? Sim, Quem sim, trabalha com modelos de cobaia, né? Fica mais fácil fazer um ensaio clínico, né? sim. Rato, camundongo, coelho, né? Eu trabalhei com Foi meu rato e caso, com foi esse. coelho, né? Então, assim, para mim ficou mais fácil Uhum. trabalhar. Mas quem trabalha com cão, com gato, por exemplo, o É, estudo longitudinal, às vezes, ele é mais simples de ser realizado, tá? Aqui eu cito um trabalho, tá? Tudo que está voltado para osteoartrite, né, pessoal? Vocês perceberam que a gente vai dar uma importância bem grande a essa doença, né? Então, olha lá, efeitos de uma dose única de terapia radioativa, né? Ou seja, radioterapia. Vamos colocar aqui no suporte de peso, no deambular e na claudicação em cães com osteoartrite de cotovelo, tá? Eu não tenho menor experiência com radioterapia em osteoartrite, mas tem também não. pessoas na América do Norte, na Europa, Sim, que utilizam, né? Então isso aqui nada mais é, pessoal, do que ó, um estudo do tipo longitudinal, tá? Onde eles fizeram essa avaliação seriada após a aplicação única de uma dose de radioterapia para osteoartrite de cotovelo, tá? Pode ser inclusive uma boa, tá, Lucas? Coisa a gente nunca conversou sobre radioterapia, não. Sobre radiação, não. mas tem sido feito e quem sabe aí a gente vai ter um episódio para isso.
pouquinho mais à frente. Vamos lá, vamos dar sequência nos observacionais. Ó. Estudo de caso controle. Vejo poucas pessoas na veterinária fazendo esse tipo de estudo. Tá? Hum. Aqui, pessoal, se compara indivíduos com uma determinada doença com indivíduos sem a doença, buscando fatores associados, tá? Para que serve isso aqui, ó? Mais uma vez, estudar a doença rara, tá? Ou formas atípicas de uma doença, Doenças infecciosas. doenças infecciosas, por exemplo. Tudo bem? Então, ó, tem viés de memória, não mede incidência, tudo tem limitação, pessoal. A gente precisa saber quais são essas limitações. Olha o exemplo que eu trouxe. Comparar cães que desenvolveram hiperalgesia pós-operatória com os que não desenvolveram, ou seja, por isso que é caso controle, né? Buscando exposição, por exemplo, a doses altas de opioide. A gente sabe que isso não é Sim. comum na veterinária, né? A Sim, medicina é muito falado, mas eu não sei se a gente não observa ou se de fato não é comum, sim. tá? Então, caso controle, eu observo uma doença rara ou uma apresentação atípica, e é raro isso na veterinária, né? Então, a hiperalgesia por opioide não é tão reconhecida por nós como é reconhecida na medicina, medicina de humanos, Não né? tem, não temos nem trabalho para explicar isso para nós, É como que isso muito difícil. acontece nos nossos pacientes. É muito difícil, né? A gente tem um trabalhinho aí que tentou fazer uma correlação com o uso do sevoflurano também, mas isso não foi muito para frente, tá? Olha lá, estudo de caso controle que eu encontrei aqui na veterinária, na nossa área, né? Porque em outras áreas tem. Sim, É um estudo baseado aqui no tutor, né? Observando alterações comportamentais e de estilo de vida em gatos com doença musculoesquelética antes e após a terapia analgésica, tá? Então são exemplos aí que sim, a gente vai buscando aí dentro da literatura para que a gente possa conversar. Esse aqui é massa. E não é massa porque é muito bom, não, é massa porque tem muito. Que a gente mais vê por aí, pessoal, são os estudos do tipo retrospectivo, que eu já adianto a vocês. Em termos de valor científico, está abaixo dos estudos prospectivos, sim. tá? Então, retrospectivo. Porra, eu e Lucas, vamos sentar aqui. Lucas, vamos fazer um estudo retrospectivo do uso do Bed-Invetmab em cães. Bora! O que que a gente vai fazer? Ah, vamos pegar nossas fichas e vamos olhar para trás. CBPI, Vamos olhar para trás. sim. Putz, qual o ponto forte? Rápido e o custo baixíssimo, né? O trabalho já teve. Agora, qual a limitação? Depende do que eu anotei. Qual foi a qualidade dos meus registros, né? Porque seria muito massa se eu e Lucas juntássemos os nossos trabalhos, né, os nossos prontuários, perdão, as nossas fichas, mas que além da CBPI, porra, a gente tivesse hemograma, a gente tivesse radiografia, não é isso? A gente tivesse outras variáveis para trazer. Ah, não, pô, a gente só tem CBPI. Dá para publicar? Pô, dá. Mas a gente tem um viés de subjetividade grande, porque isso foi uma avaliação dos tutores, né? Então, o exemplo que eu botei É, aqui, ó. Vamos lá, fun- fala aí. funcionalidade do paciente ó, também depende dos tutores. Poderíamos pensar até em fenótipo. Fenótipo. Imagina se a gente faz. Fenótipo. De fenótipo seria sensacional. Tenho vontade, mas vai depender muito do registro, né? O que que tá, Esse que é o problema. que que tá Sim, registrado aí na nossa ficha? Ah, então vamos passar a fazer de agora. Então é melhor fazer um prospectivo. sim, É difícil, mas vocês vão ver muito, tá? Vocês vão ver muitos trabalhos retrospectivos. A neurologia, por exemplo, tem muito trabalho retrospectivo. Então, exemplo que eu botei aqui, ó. Vamos revisar prontuário de cães submetidos à cirurgia ortopédica e verificar o uso de opioide intraoperatório.
se ele, por exemplo, reduziu a frequência de dor em comparação aos cães que não receberam. Putz, dá para fazer? Dá para fazer, mas tudo vai depender. Lucas, como estão teus registros intraoperatórios? É, Pô, tá anotando as fichas? Não tô. sim. Sabe? Então, mas a corte retrospectiva, ela é bastante interessante, tá? Então, como eu coloco aqui, esse trabalho publicado numa revista muito maneira, tá? Que é Veterinary Radiology and Ultrasounds, que é osteoartrite da articulação do joelho em cães de raças pequenas e médias. Olha lá, é mais severa após a ruptura do ligamento cruzado cranial em comparação à luxação de patela. O cara já está afirmando no título. Então ele fez essa coorte retrospectiva, tá? E ele já está afirmando aqui, ó, a osteoartrite de joelho em cães de raça pequena e média é mais intensa, é mais severa após a ruptura do ligamento cruzado cranial em comparação à luxação medial da patela. Excelente. É. Então dá para fazer de forma retrospectiva? Claro que dá. Claro que dá. Muito bem. E aí vem a tal da coorte prospectiva. Então olha lá. Falamos do que passou, vamos agora falar do que vai vir. Esse tem um valor acadêmico mais interessante, tá? Então aqui eu vou acompanhar indivíduos expostos e não expostos ao longo de um tempo. Geralmente, quando tem financiamento, É, né? Por exemplo, de novo, em tese de doutorado, em é isso dissertação de aí. mestrado, são estudos que dá para fazer e fica muito bom. Fica muito bom, cara. Para o Muito clínico aqui bom. é mais difícil, né? Sim. Nós que Esse estamos futuro, hoje, é, aguardar esse futuro que é um pouco meio assim. eu não Mas, sei se é aguardar, às vezes é delinear. É difícil é, delinear. Porque sim. a gente que está no batidão no dia a dia da clínica, né? Pô, hoje você atendeu, hoje você anestesiou, hoje você foi marido, você foi pai, agora você está no podcast. Não é mole pensar numa pesquisa prospectiva, né, cara? É difícil. Então, isso aqui é mais simples para quem está nas universidades, estão com um aluno de mestrado envolvido, doutorado, né? E ser, E ser, tá? é, Então, vamos lá. Tem limitação? Porra, longa duração. Tem o custo mais elevado, que aqui você começa a planejar. Então, hoje, por exemplo, uhum. se eu fosse fazer um estudo prospectivo, eu e Lucas. Beleza, Lucas, vamos fazer? Vamos. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos comparar os animais com osteoartrite grau 2 e 3 que vão receber Librela ou Galipram. Um ou outro. Não pode ser os dois. Um ou outro. Mais Uhum. fisioterapia. Beleza? Beleza. O que que a gente vai avaliar? Antes da gente começar o trabalho, todo mundo tem que ter radiografia para fazer estadiamento da doença, hemograma, bioquímica completa, incluindo CK, avaliação neurológica completa para que a gente possa excluir os pacientes que têm a doença neurológica em associação à osteoartrite. Sim. Pô, já começa a ficar um negócio rebuscado. Para Não, começar é e esse mole. trabalho, hein? Só que aí a gente continua assim, olha, a cada 90 dias, esses animais vão retornar para uma avaliação, onde nós vamos avaliar de novo hematologia, bioquímica completa, refazer o exame neurológico, radiografar de novo, e aí daqui a 90 dias faz de novo. Pô, você imagina você fazer isso por 12 meses. Se É. você conseguir inserir ainda nessa brincadeira uma plataforma de força de consultório, você passa a ter um valor agregado ainda maior. E eu vou mais. Isso vale dinheiro para os laboratórios. Sim, completamente.
Tá? Esse é um case. O clínico não entendeu isso ainda. O clínico ainda não entendeu isso ainda, mas isso é um case que você coleta Ainda mais que nós dados. vamos associar a fisioterapia, que vai ser o mais Exatamente. importante do tratamento, vai ser a fisioterapia, o É, fortalecimento. exatamente. Então, Agora, assim, não é um trabalho de um ano. É um trabalho não, de muito tempo. Porque assim, ó, você pode até fazer em um ano meia dúzia de cachorro, mas você precisa de 30 em cada grupo. É trabalho de sim. 3, 4, 5 anos. Claro, num hospital escola, não, mais rápido. Com um aluno de mestrado, doutorado envolvido, mais rápido. Selecionar, olha, estamos selecionando os cães com osteoartrite. É difícil no dia a dia. Se a gente pega a mesma população de cães pensando em raça, imagina, labrador Aí a coisa ou fica. golden, Ou Golden. Aí fica muito bonito. Mas acabou. é um trabalho de longuíssima duração. Sim, Mas que dá para fazer, infelizmente. dá. Né? Sim. Juntando, inclusive, forças, fica um pouquinho mais rápido para fazer. Tá? Eu adoraria fazer um estudo prospectivo. Adoraria fazer. Clínico, tá? Clínico. Clínico. Bom, o exemplo aqui publicado na revista The Veterinary Journal em 2022. Um estudo observacional do valor clínico da Coast. Olha que coisa mais linda do mundo. Esse é um Sim. trabalho factível também para o dia a dia, tá? Eu estou falando aqui, só estou vendo o Dr. Lucas anotando as ideias para a gente publicar, né? A gente tem uma missão, pessoal. Esse podcast ele também surgiu que a gente tem intenção de voltar a fazer pesquisa e voltar a fazer publicação. E além, obviamente, de estudar e se divertir, tá? Senão não serve de nada que a gente está conversando aqui, tá? Mas olha que coisa interessante, cara. A Coast tá aqui. O valor de evidência Fica realmente é, bem legal, né? Bem legal. a evidência é bem robusta. A gente finaliza então os analíticos, tá? Ó, observacionais descritivos foi, analíticos foi, falta o pós-comercialização. Então tá aqui o resuminho aí, você que está assistindo a gente na telinha, dá o print aí da tela e vamos embora para a gente falar então dos pós-comercialização, que eu adoro também, tá? Esse último não Pós-comercialização, de um produto. vamos ser lights hoje ou vamos entrar em polêmica? Não, vamos ser light não. Né? Se for para ser light, a gente nem começa a conversar, né? A gente vai, pessoal, colocar alguns pingos nos is aqui, né? Então, olha lá. Não fazia parte inicial da nossa ideia, mas, putz, eu dei tanta palestra nesses últimos 2 anos, com, com pessoas de laboratório falando de farmacovigilância. A gente está vendo um monte de gente fazendo aí carrossel no Instagram, doutor Lucas, falando de estudo de desproporcionalidade e as pessoas nem sabem que bosta é essa, tá? Então, pessoal, atenção, que a gente queria te dar aqui subsídios, tá? Para vocês serem também cabeças pensantes. E mais uma vez, vocês estão percebendo que não tem nada de pesquisa aqui, nada. Isso aqui, pessoal, é interpretação de dado clínico. O podcast é para clínico. A gente só está tentando te ensinar o que a graduação não ensinou. E nem pra gente, tá? A Não. gente é meio tinhoso, né, Lucas? A gente é meio tinhoso. A gente vai desbravando uma mata meio fechada. Farmacovigilância. Tá na moda esse termo, tá? Tivemos, né, mais uma vez, recentemente, uma série de bafafá aí com Bed-Invetimab, com Librela. E eu fico feliz, tá? Porque eu acho que a veterinária está crescendo, as pessoas estão querendo saber mais, entendeu? Sobre as coisas, tá? Então, o que que é farmacovigilância? Esse slide até ficou poluído aqui. Pô, se você quiser printar isso aí.
Todo produto que chega ao mercado, pessoal, ele tem uma espécie de um monitoramento contínuo. Isso é lei, isso é regra, seja na humana, seja na veterinária. Só que, claro, que a gente está mais vigilante ao que é novo, não o que é velho. Então, o que que a gente tem de novo na área da dor? Porra, a gente tem Bed-Invetimab, Librela, Frunevetimab, Solense. Hoje, já tivemos o Galipram há Sim. pouco tempo atrás, já tivemos o Robenacoxib, que é o Oncior, pouco tempo atrás, mas de classes terapêuticas que todo mundo já conhecia. Todo mundo conhece anti-inflamatório, né? Tá, é só mais um anti-inflamatório. O anticorpo, anti-NGF, putz, foi uma baita novidade, né? E quando a gente fala assim, ó, ele é anti-NGF, ele é antifator de crescimento neural, isso dá uma bugada Dá, na cabeça da dá. galera, porque assim, ó, se fosse NGE, sei lá, antifator de crescimento, sei lá, gástrico, pô, a coisa mudava, mas Mais fácil. falou neural, e aí começa a dar uma mexida com a galera, tá? Então, pessoal, é importante você entender, eu quero que você entenda o teu papel dentro de um processo de farmacovigilância, dentro da comunidade de médicos veterinários. É nossa obrigação relatar ao laboratório a ocorrência de efeitos suspeitos. Notem que eu Ô, falei Mencalha, suspeito, por favor, meu querido. mas aqui é uma palavra que algumas pessoas descobriram agora, outras querem até ridicularizar essa palavra. Cara, mas o que que eu acho? Se a pessoa é um clínico, independente da especialidade dela, e ela não faz uma farmacovigilância de todas as medicações que ela prescreve, não adianta nada. Sim, Porque assim, na nossa rotina, a gente tem mais efeito colateral com o anti-inflamatório e com a pregabalina, por exemplo, do que com qualquer outra medicação. sim. E as Justo. pessoas falam dessa farmacovigilância, as pessoas falam desse acompanhamento que elas fazem na consulta, porque consultar e prescrever lá é muito fácil. Agora, você acompanhar esse paciente, e aí, teve efeito colateral? Não, nada. Melhorou? Podemos aumentar a dose? Não, vamos reduzir a dose. Ah, não, teve um pouco de sonolência. Vamos reduzir a dose. Isso também é farmacovigilância. E as Isso é. pessoas esquecem disso. Elas acham que é só algo de ruim que vai causar. Não. É se teve efeito positivo, se não teve efeito nenhum, que é o que acontece com muitas medicações, né? E é considerado um efeito se teve efeito colateral, se teve efeito positivo. Esse acompanhamento, esse monitoramento, esse rastreamento faz parte da farmacovigilância de qualquer profissional que prescreve qualquer medicação. Né? Algumas pessoas ficaram sabendo de farmacovigilância agora por causa do Librela e Do Solense. Librela de Solência. É Mas se você interessante. prescreve uma dipirona gotas para o seu paciente, você tem que fazer a farmacovigilância dele. É interessante a tua fala, cara. É interessante a tua fala. Concordo muito contigo. E eu acho que entra, inclusive, em um dos vieses que nós vamos explorar. As Sim, pessoas tendem a se preocupar mais com os efeitos ruins do que com os bons. sim, Isso é natural, né? É natural do ser humano, né? E outra, pré-gabalina. A gabapentina agora talvez mude. sim. Mas a pré-gabalina, por exemplo, eu acho que o colega veterinário pensa assim: eu vou relatar para quem que deu sedação? Se o Tem isso também. laboratório é o laboratório humano, tem nada a ver É. com a veterinária. A gente está usando a pré-gabalina humana porque a gente quer. Uhum. Agora, com a GABA da Avert que lançou, Sim. talvez Fica mais fácil para fica nós. mais fácil para nós, né? Então, eu quero te conscientizar, pessoal. A fala do Dr. Lucas, ela é perfeita, mas eu quero reforçar isso. Um produto novo, ele só vai melhorar no sentido de bula se nós
notificarmos o laboratório responsável. Acredite, o laboratório não vai ficar zangado com você. Ele quer, ele precisa disso. Ele precisa. Ele precisa disso. Então, não sei se vocês sabem, né? Como eu falei, né? A primeira parte desse episódio já lancei, hein? Primeira parte. Dr. Lucas agora está entendendo que esse episódio vai virar duas partes, né? Porque ele é um episódio robusto, tá? Já Sim, já nós vamos interromper no momento oportuno, mas já antecipando, né? Episódio um vai ser parte um e 2. Mas quando a gente fala disso, é muito importante que a gente faça a notificação ao laboratório responsável. E por que que eu falei isso? Recapitulando, hoje, 1º de outubro, primeira parte do nosso podcast. Em setembro de 2025, nós tivemos uma atualização de bula de Librela aqui no Brasil. sim. E aí a gente é obrigado, né? Eu que fiz muitos lançamentos de Librela pelo Brasil, e vocês imaginam a quantidade de mensagens que eu recebi nas redes sociais com coisas boas e ruins do produto, né? Mencalha, mas o laboratório é desonesto, porque a bula do Brasil não corresponde à bula do Canadá e não vai corresponder de Não nenhum vai. medicamento, porque Uhum. a bula ela é determinada pelos órgãos regulatórios competentes de cada país. Inclusive, quem sabe a gente pode ter um episódio futuro sobre regulação, regulamentação sobre bula. Então, não caia nessa história da conspiração. Nossa, porque a Zoetis Brasil ela não é tão honesta quanto a Zoetis Canadá. Isso não tem nada a ver, mas nada a ver. E se você quer que os nossos produtos veterinários, tá? Hoje, né, os mais novos, Invetimab, Librela, Frunevetimab, Solência e agora a gabapentina da Avert, como é que é o nome mesmo, Lucas? Sim. Não lembro o nome de cabeça. Também não. Nome novo, mas a gabapentina lançada agora aqui no Brasil, do laboratório Averts. Quem sabe até a gente pensando no Sindolor Gatos, né? Produto novo também aqui no Brasil. A gente precisa que vocês relatem eventos adversos suspeitos para esse laboratório. Tá? Gabapentina averte decrise. Decrise. Legal, gostei do Decrise. nome. Decrise. Ficou legal. Beleza, pessoal? Então, olha, os relatos são espontâneos, tá? Existe um banco de dados aqui no Brasil, lá fora também, e óbvio, né? Vários estudos de pós-comercialização, que inclusive feito pelo laboratório Zoetis da farmacovigilância do Librela, que a gente vai conversar com vocês, tá? Bem, cara, você deu um exemplo aí, né? Um excelente exemplo nós temos também de que podemos colocar dentro de farmacovigilância aí que as pessoas falam é o Sindorgatos, Sim, justo. que colocamos dois fármacos que a gente utiliza, né? Tramadol e dipirona em gatos e com pouquíssimos, quase nenhum efeitos colaterais comparado quando a gente dá as duas medicações sozinhas, né? Humana, Claro. pensando em salivação, midríase, por Sim, exemplo, sim. Pode ser diferente, e né? pode Veículos, ser diferente. veículos diferentes, doses Então, diferentes, né? assim, Contribuam, pensando, pessoal. Contribuam. pe- contribuam para que isso fortaleça ainda mais para nós, porque essas medicações para nós e principalmente para os nossos pacientes é muito Sim. importante. Imagina o tutor de gato que antes de pingar 3 gotas de tramadol e 3 de pirona, ele vai dar às vezes meio comprimido. Sim. Então fica muito mais fácil, né? Ele fica um gosto mais tranquilo, saliva menos. Então, assim, a gente precisa disso. E essa alteração de bula, igual teve agora em setembro, imagina a nível Brasil o, o quão é complexo e burocrático você alterar uma bula no Sim. mapa. Imagina isso. É complexo. É Acredite. complexo. É complexo. É complexo para autorizar, é complexo para mudar. É tão complexo que, por exemplo, né, eu tive uma informação da Zoetis há um tempo atrás que eles não botaram
o efeito, a utilização, perdão, do Serenia em gatos, como tem na bula, por exemplo, da Europa, Portugal, Sim, por exemplo, pela burocracia que tem. sim. Pela burocracia que tem, tá? E outra, pessoal, vou ser um pouquinho mais ríspido aqui na minha fala agora. O que você relata nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Stories não vai para farmacovigilância, tá? Não, Então a gente precisa, né, notificar o laboratório, seja por e-mail, seja pelo telefone do saque, seja chamando um colega do distribuidor local para te ajudar. Eu sei que é chato, mas para a gente melhorar só dessa maneira, tá? Então, farmacovigilância visa detectar, avaliar, compreender e, obviamente, prevenir efeitos adversos ou problemas relacionados aos medicamentos em uso real, não mais no ensaio clínico, que a gente vai falar na parte 2 desse episódio. Não no ensaio clínico que aprovou o Librela, o Solência, que aprovou o Sindolor Gatos, que aprovou o. Como é que é o nome da crise? Decrise. decrise. Que aprovou o Decrise, nada disso. Em mundo real agora, tá? Então, qual é o pró? Quais são os prós da farmacovigilância? Olha isso. Identificar reações raras ou tardias, então não apedreje o coitado do laboratório. O laboratório não conseguiu identificar isso no ensaio clínico. Ah, mas tinha 89 cães quando fez uso de Librela. Pois é, mas naquelas condições lá, que foram condições controladas, algumas coisas talvez não manifestaram. E agora, por exemplo, né, já estou antecipando, a gente já sabe que a poliúria e a polidipsia são efeitos que talvez sejam de fato correlacionados ao Librela em alguns Sim, animais, que não foi visto isso no ensaio clínico. Isso é a farmacovigilância, né? Olha lá, agora eu tenho um enorme número de pacientes, né? A Zoete fala que já estamos quase 30 milhões de doses vendidas pelo mundo todo. Claro que, tipo, a minha população agora é uma população muito maior, né? Agora, o que que é o contra? Putz, eu dependo de vocês. Nós dependemos da de gente. notificação. Então tem que notificar. E o que que Tem que acontece? notificar. Frequentemente nós subnotificamos. A gente prefere falar mal do produto no grupo, na festa, no congresso. Às vezes para massagear o ego um pouco Porra, também. Luquinha, eu vou ser bem sincero, meu querido. O que teve de gente oportunista fazendo Sim. carrossel para ganhar like, para ganhar seguidor, porque todo mundo compartilhava, tava todo mundo com medo. E gerava like, né? Porque às vezes a pessoa nunca prescreveu um analgésico, mas queria falar mal, porque é É isso aí. polêmico, dá É isso aí. engajamento. E alguns, inclusive, arrasta pra cima, compra minha pós-graduação, arrasta pra cima, compra meu curso. Porra, pera lá, né, cara? Pera Foi lá. você quem falou, eu não vi essa informação, que na bula de anti-inflamatório tem mais chance de ter ataxia com anti-inflamatório do que com anticorpo monoclonal? Quando a gente pega a bula de todos os anti-inflamatórios do Brasil, somente, se não me falha a memória, agora o Galipram colocou ataxia. Nenhum outro tem. E É das mesmo? bulas da América do Norte e da Europa, todos têm. Todos. Isso não quer dizer que a Elanco não presta, que Sim, a é Vert isso. não presta, que a Agené não presta, que a Vetinil não tem nada a Ouro ver. fino, sim, Bula é bula e é diferente em cada país. Librela agora no Brasil já tem ataxia que não sim, tinha. Galipram já tem ataxia que não tinha. Por quê? Porque nós estamos fazendo as nossas partes, tá? Então tá aqui, ó, o estudo que mais foi lido recentemente, ou pelo menos deveria, né, que é a farmacovigilância global do Bed-Invetimab. E outros virão, tá? Outros virão. Então, olha que interessante. As pessoas falam assim: ah, mas é um estudo do laboratório. Claro que é do laboratório. Quem que vai fazer um estudo de farmacovigilância que não é o laboratório? sim. Agora, não é só do laboratório, né? Eu tenho aqui o professor Duncan Laceres, para quem não conhece, o Lionel Messi da osteoartrite. Nós temos aqui o professor John Innes, que é o Cristiano Ronaldo da osteoartrite. Nós temos uma das maiores neurologistas da história, que é a professora Natasha Oube. Nós temos aqui
o Oliver Nelson, que é da Zoetis, um cara fantástico, um dos maiores entendedores desse assunto. A doutora Beatriz Monteiro, que antes de ser da Zoetis, uma enorme pesquisadora. Cara, se É, você não confia num estudo de farmacovigilância, e sabe qual é o curioso, Lucas? Eu não vi ninguém fazendo um carrossel de farmacovigilância. Eu vi você fazendo um Rios e falando da sim, farmacovigilância, mas eu não vi sim. ninguém fazendo um carro. Sabe por que não faz? Porque não ganha like, É. não ganha compartilhamento, ninguém salva. É um trabalho chato. A polêmica negativa gera muito mais engajamento. Exatamente. E já que estamos falando de polêmica negativa, tá? A gente vai encerrar o nosso podcast dentro dos observacionais, tá? A gente vai seguir com a segunda parte desse episódio. Já estamos indo aí para 1 hora e 42 minutos de episódio, tá bom? 2 horas aí, talvez a gente encerre. Vamos falar disso aqui, ó. Que, como é curioso, né? Ninguém na veterinária falava disso aqui, mas ninguém. Ninguém sabia o que era um estudo de desproporcionalidade. Que bosta que é essa? Pessoal, são métodos estatísticos aplicados a dados de farmacovigilância. Então vamos lá. Existem, como falei, órgãos competentes. No Brasil é o MAPA, né? Pensando na veterinária é o Sim, MAPA. Pensando no medicamento humano é a Anvisa. Pensando lá nos Estados Unidos, a gente tem a FDA. Pensando na Europa, nós temos a EMA, que é o órgão regulatório europeu, tá? Que então, ó, esse método de desproporcionalidade visa identificar se um medicamento está associado a mais relatos de evento adverso do que seria esperado. Tudo bem? Basicamente isso. Então, qual que é o uso desse tipo de estudo? Contribuir com a detecção de sinais de segurança. Ninguém está falando mal, não. É legal. Agora, preste atenção numa frase aqui, ó. Ele serve para apontar suspeitas. Suspeitas. Eu vou repetir pela terceira vez. Suspeitas. Então, ele não traz, pessoal, dados para que a gente possa conferir causalidade. Isso é uma outra conversa. Se você quer saber se um efeito colateral é de um medicamento, somente lá o ensaio clínico controlado aleatorizado, para medir o desfecho de uma intervenção, seja do ponto de vista clínico esperado ou clínico não esperado. sim. Então aqui não dá para ter causalidade, dá para ter suspeita. Tudo bem? Então, suspeita de uma associação droga-evento adverso, que precisam ser confirmadas por outros estudos. Então, beleza. Então, já já eu vou mostrar para vocês a grande polêmica de 2025, tá? Que graças a esse estudo, talvez esse podcast até possa ter acontecido, porque ele ajudou. Ele ajudou a gente. Então, tem pró? Claro que tem pró. É uma ferramenta poderosa para identificar sinais precoces, Sim. abrange grandes bancos de dados internacionais, inclusive. Não requer um ensaio clínico que é caro, que é demorado, mas não confere causalidade. Então, não tem jeito, tá? Então, quais são os contras de um estudo de desproporcionalidade? Você tem vieses que eu vou citar, por exemplo, viés de notificação. Ele só gera hipóteses. Tudo bem? Então ele necessita depois ser validado. E aí nós tivemos esse estudo aqui, né? O estudo de desproporcionalidade com série de casos que você já aprendeu aqui no ABEcast. Você já aprendeu aqui hoje o que é uma série de casos, né? Então nós tivemos esse estudo de Librela que saiu em 2025. Antes de eu Que te é mostrar, um pode falar. resumo de um viés de notoriedade. Tá aqui, ó. Já vamos voltar, ó. Estudo desse cidadão aqui que é um ortopedista francês chamado Mike Farrell. Já voltamos.
Antes, eu fiz o meu dever de casa, tá? Pode não parecer não, mas essa apresentação aqui, pessoal, deu um trabalho descomunal para montar. Eu não sei quantos dias, mas deu um trabalho descomunal. Mas como a gente não consegue fazer nada meia boca, né? Se é para fazer meia boca, a gente estava no sofá, vendo um joguinho de futebol, tomando uma, comendo um negocinho, né? Já que é pra gente fazer, vamos fazer direito. A gente quer gerar valor para vocês, tá? Então, mais uma vez, ó, dá o joinha pra gente, compartilha esse episódio aí com o pessoal, siga a gente nas plataformas, tá? Estamos começando. O dia que a gente tiver grandão, vocês não vêm cobrar a gente. A gente está pequenininho aqui de humilde, pedindo o seu joinha. Olha lá, pessoal. É, essa pesquisadora aqui chamada de Ola Caster, pelo que eu entendi, ela é a grande autoridade quando nós estamos falando de estudo ou análise de desproporcionalidade, tá? Para naturalmente a farmacovigilância, tá? Olha o que ela fala aqui. Eu coloquei aqui, ó, as premissas de Caster, tá? Já estou íntimo, né? Já chamei a menina pelo sobrenome dela. Número de casos, pelo menos 500. Sem ter 500 casos, não tem conversa. Ela fala que deve ser maior ou igual a 500 e até 5.000. Eu não sei se vocês leram o trabalho, mas o estudo do Michael Farrell só tem 19 casos. Acho que esse é um ponto assim crucial Hum. aqui para a gente entender. Então, no mínimo 500. Bom, a base de dados que a Caster fala para gente. Uma base de dados pequena aumenta o risco de falsos positivos. Putz, o cara citou 19 casos. Uma série de 19 casos. Pô, a gente meteu o pau em série de casos lá no início do episódio, tá? Então ela fala que claramente nós precisamos aumentar o nosso N. Então, o trabalho de librela do Michael Farrell tem um subconjunto muito pequeno para a gente avaliar. Bom, o que a Caster fala como conclusão? Desproporcionalidade é diferente de causalidade. Que o Farrell ele conclui? Existe uma forte associação causal entre librela e progressão rápida da osteoartrite. Pera lá, com 19 casos, perante um universo de 25 milhões de doses usadas do Bed-Invetumab, será que eu posso ter realmente uma associação causal? Tá? E olha o que a Castellana fala. Medicamentos novos podem ter o que a gente chama de viés de notificação, que é um over-reporting, ou seja, tá todo mundo de olho naquilo. Ele está em alta, está em evidência? Pô, ele está em evidência por bem e por mal. É. Ele está em evidência. Então, olha lá, você que está ouvindo eu e o Dr. Lucas aqui nesse primeiro episódio, bota a mão na consciência. Nos últimos 2 anos, quantas vezes você notificou ao laboratório do anti-inflamatório que ele causou vômito e diarreia? Eu te respondo, nenhuma, porque você já Nenhuma. espera aquilo ali, você já sabe. Porque o anti-inflamatório já está há 20 anos no mercado, 25 anos no mercado. É o custo-benefício. Agora, Librela é novo, né? Você tá com medo. Você caiu lá no. Você foi trollado no grupo do WhatsApp, caiu no gemidão do WhatsApp. É, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. Então, isso é o estudo de desproporcionalidade. Ele serve, tá? Mas olha lá. Olha o design do estudo do Michael Farrell. Série de casos. Análise de desproporcionalidade com série de casos. E eu vou mais. Esse cidadão aqui que eu não conheço, ele alega que o Librela, se não me falha a memória,
teve 9 meses, 9 vezes, não meses, 9 vezes mais relato de efeito adverso que o anti-inflamatório. Mas, Uhum. porra, se ninguém relata anti-inflamatório. E, de novo, nós estamos dentro de um artigo sobre viés de notoriedade, que quanto mais fala sobre efeitos colaterais, mais as pessoas pensam nesses efeitos, mais elas relatam, mais elas conversam. Isso é o viés de notoriedade. É isso. E temos muito aqui nesse trabalho. Mas muita E coisa. temos muito esse trabalho. E sabe qual outro dado que me alarma, né? Quando ele compara, por exemplo, com anti-inflamatório? Desde 2022, se não me falha a memória, é obrigado a se reportar tudo, não só os casos Sim. mais graves. Justamente período pelo qual o Librela foi lançado. Então você tem uma análise de Librela completa, porque ele foi lançado na Europa em 2021 e mudou a legislação. A partir de 22, você tem que relatar tudo. Então você tem o relato de 2022 a 2025 de Librela, ou seja, completo, toda a história de vida do Librela. E você tem os anti-inflamatórios só de 2022 a 2025. E o que ficou para trás? O Rimadil, por exemplo, do próprio laboratório Zoetis, foi lançado há 20 anos atrás. Ou seja, os relatos são mais tendenciosos no início de um produto, quando ele é novo. Mas não, então você está comparando o intervalo de tempo de 3 anos de uma droga nova, que todos os relatos estão ali, versus drogas antigas, que só 3 anos de relatos estão ali. E os piores relatos que foram nos períodos de lançamento não foram contemplados, tá? Enfim, a gente não está discutindo esse trabalho, mas isso é um estudo de desproporcionalidade. E para a gente encerrar, o último estudo, o último modelo de estudo de hoje, da primeira parte do episódio número 1, que foi intitulado na OBE, Osteoartrite Baseada em Evidência. Nós estamos usando a osteoartrite para lhes ensinar um pouquinho sobre tomada de decisão. Eu adoro esse tipo de estudo aqui. Ele é chamado de RWE, ou simplesmente, né, do inglês, Real World Evidence, ou evidências do mundo real. Ah, Rodrigo, mas ele ainda é observacional. E eu já vi você falando mal de estudos observacionais. Você e Dr. Lucas pregam que só presta ensaio clínico e revisão sistemática. E continuamos com a nossa afirmação para que a gente consiga avaliar os efeitos de uma intervenção. No entanto, se a droga que nós estamos discutindo aqui, vamos supor, né, já que a gente não foi combinado, tá? Não está aqui nem inclusive na nossa pauta, mas acabamos falando muito de Librela. Librela já tem ensaio clínico controlado aleatorizado, que nós vamos Sim. mostrar no episódio, na parte 2 desse episódio. Já tem um estudo europeu e um estudo norte-americano mostrando a sua eficácia no desfecho intensidade da dor, interferência da dor e qualidade de vida. Inclusive, nesses estudos controlados, aleatorizados, já tem também a lista de efeitos indesejáveis que foram observados. E a partir disso? Bom, a partir disso é o mundo real. Eu não sou contra estudo observacional, desde que você não queira medir intervenção. Então você viu, olha, o Librela foi eficaz de acordo com 2 ensaios clínicos. Posso então me dar o luxo de ver agora os estudos observacionais? Deve. Até porque Então você vai tirar as informações de ensaio clínico. é justo, né? É justo. Então, Então justo. agora não vale a pena você querer fazer a análise de um estudo observacional de uma droga que não foi provada ainda no ensaio clínico. Ela precisa primeiro ter passado no crivo de um ensaio clínico, que será tema do nosso próximo
da nossa segunda parte desse episódio. Sim, Então, o que que é RWE? Real World Evidence. Eu vou usar agora dados da rotina como prontuários, como registros. Por exemplo, eu vou verificar se o Librela tem um número desproporcional de efeito adverso. Eu vou verificar, por exemplo, se o Librela ele tem um nível de satisfação grande dos veterinários que o usam, dos tutores que o usam. Não agora no N de 89, 100, 200, 300, no N de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pacientes. Então eu quero saber o que que os veterinários da Europa estão achando. Eu quero saber o que que os canadenses estão achando, o que que os americanos estão achando, futuramente o que que o brasileiro está achando. Olha aí, um grande trabalho para a gente publicar também, Lucas. Um RWE de Librela no Brasil. Só que a gente sim, precisa somar forças sim. pro N ser grande, Sim, tá? Então eu preciso de uma amostra grande. Essa amostra vai refletir a nossa prática real. Agora, eu não estou controlando vieses. Quero que você entenda isso. Os fatores de confusão estão aqui, mas eu já estudei o Librela sem os fatores, lá no ensaio clínico, publicado lá pelos grandes pesquisadores. Não a gente que é clínico. Talvez o nosso mundinho esteja aqui. sim. Tudo bem? E tá tudo bem. Tem estudo para todo mundo, tá? Então, esse RWE, olha que interessante aqui o trabalho da Jacqueline Reed, Edwina Gilday, acho que é tudo da Inglaterra, mas eles pegaram dados veterinários europeus, tanto do Solência quanto do Librela, sobre a qualidade de vida de cães e gatos com osteoartrite, usando escalas de qualidade de vida validadas. Olha lá, um estudo observacional do mundo real. Maneiríssimo. Eu não trouxe os resultados aqui, pessoal. Nós não estamos discutindo os trabalhos, tá? Eu estou lhes apresentando, nós estamos lhes apresentando o quê? Os tipos de estudos. Então, esse trabalho aqui, se não me falha a memória, eu acho que foram quase 2.000 veterinários europeus entrevistados. E o nível de satisfação, pessoal, foi muito grande sobre a melhoria da qualidade de vida. Não avaliamos mais nada. Qualidade de vida. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, mas teve um animal que tomou librela, ficou azul. Beleza, A causalidade. talvez seja um evento adverso que a gente não viu ainda. Então, e muitas pessoas estão deixando de usar o librela porque ficou sabendo que aquele bichinho ficou azul. É, E sim, quantos animais não foram eutanasiados porque melhoraram a qualidade de vida? Isso é um sim. estudo do mundo real, ó. Então, trouxemos aqui, pessoal, possibilidades de estudos observacionais para vocês pós-comercialização, tá? Tá aqui o print aqui para você, ó, tá? E a gente analisou tudo aqui, ó. Falamos de observacional descritivo, analítico e pós-comercialização, tá? Ferramentas poderosas para vocês usarem no dia a dia de vocês. E aí, na segunda parte desse episódio, que nós vamos continuar em breve, nós vamos falar então dos estudos experimentais. E aqui está a nata da ciência. Mas nem só de ensaio clínico vive um homem que toma decisão. Claro que as decisões são melhores tomadas a partir daqui. Então nós vamos aí na segunda parte desse episódio falar um pouquinho para vocês sobre esses estudos. É isso, Lucas. Isso. Vamos para a segunda parte, né? Acho que rendeu um pouquinho mais que a gente pensava, mas esteve ótimo. E para quem está no YouTube, se inscreve, like e compartilha com o colega. Para quem está em plataformas como Spotify, Deezer e Apple TV também, mesma coisa, segue,
curte, compartilha, até para ver, pensando em algoritmo, tá? Porque vai aparecendo mais para vocês e vocês vão indicando também. Então a gente conta com essa ajuda de vocês aí para esse primeiro, para que tenha mais e mais. E quanto mais a gente falar de ciência aqui, né? Falar de ciência na analgesia, todos vão ganhar, principalmente nossos pacientes. É isso. A gente esperava um episódio um pouquinho maior. A intenção não é essa. A intenção é episódio de 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e 30 estourando, tá bom? A gente volta aí em breve, então, com a segunda parte desse episódio. E eu vou aproveitar aqui para a gente até criar essa rotina, né? Porque podcast as pessoas também assistem de forma aleatória. Onde que as pessoas te encontram, Lucas? Nas redes sociais. As pessoas me encontram nas redes sociais no Instagram, lucas.pimentel, canal do YouTube, mesma coisa, LinkedIn. E você, Mecália? É isso, meu jovem. Vocês me encontram principalmente hoje no Instagram, né? No arroba veterinária sem dor. Me encontram também no LinkedIn, o professor Rodrigo Mencalha, e no canal do YouTube. E eu não poderia deixar de falar com vocês, né? Para que vocês possam seguir o Instagram do ABEcast, tá? Então também estamos, além do YouTube, além do Spotify, além do Apple Podcast e talvez até futuramente em outras plataformas, a gente também está no Instagram, no arroba ABEcast. Então sigam lá a gente e em breve a gente se encontra para dar continuidade a esse episódio. Luquinha, é isso, meu jovem. Muito obrigado. Grande Vamos abraço a para a todos, próxima. fiquem com Deus e até a próxima. Até.